Oi, gente, tudo bom? Bom, continuando aí os nossos estudos sobre genética, hoje nós iremos falar sobre interações gênicas, né? Há casos em que vários genes irão interagir para definir as características. Até agora nós estudamos na primeira e na segunda lei de Mendel que existe um par de genes, né? Um par de genes alelos que estão lá nos cromossomos homólogos que determinam cada par uma característica diferente, mas não é bem assim, né? Existem algumas características, como a cor da nossa pele, por exemplo, crista de galinha, a cor dos pelos de animais, enfim, nós temos várias outras características que, em vez de serem determinadas por apenas um par de genes, são determinadas por vários genes que, inclusive, podem estar em cromossomos diferentes, cromossomos não homólogos, né? Isso a gente chama de interação gênica. São interações entre genes diferentes, alelos e não alelos, que podem levar a determinadas características. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos, né, o conceito de interação gênica. Ó. A interação gênica ocorre quando uma dada característica fenotípica é controlada pela ação conjunta de dois ou mais pares de genes diferentes. Esses genes estão localizados em pares de cromossomos homólogos distintos. Então, eu posso ter esses genes aqui em um cromossomo e em outro cromossomo que não seja, né, o homólogo. E com segregação independente durante a formação dos gametas no processo de meiose. Então, a gente sabe que os genes, né, os genes alelos, que estão localizados nos cromossomos homólogos, eles se segregam de forma independente. A gente já viu isso. Então, nós vamos ter vários tipos de interação gênica, né? Uma delas é a herança quantitativa. Eu vou dar o conceito dos tipos de interação gênica e depois a gente aprofunda um pouquinho mais em cada uma, tá bom? Então, a herança quantitativa, eu vou ter vários genes que determinam características como a altura das plantas, peso dos animais, pigmentação da pele humana. E aí, nesse caso, quanto mais genes eu tiver determinando essa característica, né, ela vai ser de um jeito ou de outro. Por exemplo, para a cor da pele humana, eu vou ter dois extremos. Um é o preto e o outro é o branco. Quanto mais genes dominantes eu tiver, mais escura é a pele da pessoa. Quanto menos genes dominantes eu tiver, mais clara é a cor da pessoa, certo? O outro tipo de interação gênica é a epistasia, em que um gene impede a manifestação de outro que não é o seu alelo. Então, eu tenho um gene num cromossomo e eu tenho outro gene em outro cromossomo que não é homólogo. E aí, esse outro gene que está em outro cromossomo que não é homólogo vai impedir a manifestação desse outro gene, certo? Ocorre na determinação da plumagem de algumas aves e na cor da casca de alguns frutos. Então, eu vou ter um gene interferindo na manifestação de outro gene. Essa é a epistasia. Genes complementares, quando isolados em um indivíduo, determinam uma coisa. Quando eles estão junto com outro gene, eles determinam outra coisa. Então, ó, quando isolados em um indivíduo, determinam o aparecimento de uma característica diferente daquela que se manifesta quando estão juntos. Determinação do tipo da crista em galinhas é um exemplo que a gente vai ver depois. Vamos lá para a herança quantitativa, que a gente também pode chamar de poligênica ou multifatorial. Ela vai ser condicionada por dois ou mais pares de genes. Em cada par, um alelo é aditivo e o outro é indiferente ou não aditivo. Cada alelo aditivo determina intensidade da expressão do fenótipo. Vamos entender melhor isso. Então, aqui nós temos os aspectos que indicam uma herança quantitativa. Eu vou ter aqui, olhando para o gráfico, ó,
eu vou ter várias características. Isso aqui é para a cor da pele, por exemplo, de seres humanos. Eu vou ter os dois extremos, o branco e o negro. E eu vou ter os intermediários, mulato claro, mulato médio e mulato escuro. Então, essa quantidade de características, né, de variantes de uma mesma característica, já indicam herança quantitativa, né? Eu vou ter os fenótipos vão variar na população de forma contínua ou gradual. E quando a gente analisa essa característica dentro das populações, eu vou ter uma curva normal, que a gente chama de curva de Gauss, onde os extremos aparecem em menor quantidade e os intermediários aparecem em maior quantidade. Então, se a gente for pegar a população brasileira, por exemplo, eu vou ter menor quantidade de brancos e negros e uma maior quantidade de mulatos médios, obedecendo uma curva de Gauss, né? Gradativamente, né, esses fenótipos vão aumentando de frequência e depois eles vão diminuindo até chegar no outro extremo, né? Essa variação fenotípica gradativa indica herança quantitativa. E aí nós temos os fenótipos e genótipos para a cor da pele humana. Aqui nós temos os dois extremos, ó, o negro e o branco. A cor negra vai ter todos os genes dominantes, azão, azão, bezão, bezão. E o branco vai ser todos os genes recessivos, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Importante aqui salientar que a cor branca não tem a ver com albinismo, tá? O albinismo é outra coisa, é outro gene que vai determinar a falta total de pigmentação em todas as partes do corpo, cabelos, olhos e pele. Então, o gene para o albinismo, ele impede a produção de melanina, e não é o caso aqui, tá bom? Aqui, esses genes vão determinar somente a cor da pele. São diferentes dos genes que determinam a cor do cabelo e dos olhos. Os intermediários. Depois do negro, eu vou ter um mulato escuro. Ó. No mulato escuro, eu vou ter um gene recessivo. Os outros genes são dominantes. Esse gene recessivo pode estar em qualquer um dos pares, mas ele só aparece uma vez. No mulato médio, eu já vou ter dois genes recessivos, então eu tenho esses três tipos de genótipos aqui. E no mulato claro, eu vou ter três genes recessivos, então eu vou ter esses dois tipos de genótipos, certo? Mas a gente vai ver daqui a pouco que o número de genes, o número de alelos pode variar, tá bom? Pode ter mais de 4 alelos envolvidos na coloração, beleza? Então aqui, ó, exemplo. No cruzamento entre dois mulatos médios duplo heterozigotos, ou seja, o azão azinho, bezão bezinho, ó, o duplo heterozigoto. Se ele tem dois genes recessivos, isso significa que ele é um mulato médio. Pode-se observar uma descendência de 1 para 16 brancos, 4 para 16 mulatos claros, 6 para 16 mulatos médios, 4 para 16 mulatos escuros e 1 para 16 negro. Se a gente for fazer esse cruzamento aqui, a gente vai encontrar essa proporção fenotípica aqui, 1 para 4 para 4 para 1, obedecendo, né, a curva de Gauss, beleza? Em que os extremos aparecem em menor quantidade, ó, 1, 1, e eu vou encontrar uma maior proporção dos intermediários, sendo o mulato médio que aparece aqui em maior quantidade. O número de fenótipos que podem ser encontrados em caso de herança poligênica depende do número de pares de genes envolvidos, que eu falei para vocês, que pode ser mais de 4. Então, dessa maneira, a gente pode usar essa formulinha aqui para descobrir, né, o número de fenótipos envolvidos, que é o 2N. Esse N representa o número de genes envolvidos mais 1. Né? Jogando aqui nessa fórmula, a gente acha
o número de pares de genes envolvidos na questão. Sabendo o número de pares de genes envolvidos na herança, podemos estimar a frequência esperada dos indivíduos que demonstram os fenótipos extremos. E a gente usa, nesse caso, a fórmula da frequência dos fenótipos extremos, que é 1 sobre 4 elevado a n. Vamos entender aqui no exemplo. Imagine que, no cruzamento entre plantas heterozigotas, tenham surgido 1024 descendentes. Depois de algum tempo, no qual todas essas plantas da geração filial foram mantidas em um mesmo ambiente, observou-se que uma delas apresentava a altura de 2 metros e a outra tinha a altura de 4 metros. Todas as outras plantas tinham alturas intermediárias entre esses dois extremos. Pode-se então determinar quantos são os pares de alelos envolvidos na determinação da altura dessas plantas. Tomemos um dos extremos, a planta de 2 metros de altura. Em um total de 1024 plantas, apenas uma tem esse fenótipo. Então, obtemos aqui, na frequência dos extremos, jogando lá na formulinha, 1 sobre 4 elevado a n. Então, eu vou ter uma planta em 1024, que aqui o 4 elevado a n é o número de plantas, corresponde ao número de plantas, porque o nzinho aqui representa sempre o número de genes. Eu sei que são 1024 plantas que vão possuir esses genes aqui em questão, que eu não sei ainda qual é o número deles, tá? O número de pares. Então, eu igualo a fórmula, 1 sobre 4 elevado a n, ao fenótipo extremo, que é 1 em 1024. Aqui ele pegou 2 metros de altura, mas eu podia pegar o 4 metros de altura, que é igual. Só uma planta em 1024 vai ter 4 metros de altura, também. Então, resolvendo essa igualdade aqui, como é que fica? Eu elimino aqui os numeradores, fico só com os denominadores, 4n igual a 1024. 4n igual a 1024. Esse 4n é a mesma coisa que 2 elevado à segunda potência, 2 vezes 2 igual a 4. Aí eu repito o nzinho aqui, então fica 2 elevado a 2n. 1024 é a mesma coisa que 2 elevado à décima potência. Então, eu vou ter essa igualdade aqui. 2 elevado a 2n igual a 2 elevado à décima potência. O que eu faço aqui? Eu corto as bases são iguais, 2, 2. Então, eu corto as bases e fico só com a potência, 2n igual a 10. 2n igual a 10. Resolvendo aqui essa equação, eu tenho n igual a 5. Então, eu achei o número de pares de alelos envolvidos nessa questão aqui. Se eu tenho n igual a 5, e n é o número de pares de alelos, então eu tenho 5 pares de alelos, então eu vou ter 10 genes aditivos para a altura. A altura mínima é 2 metros, então ela vai ter o genótipo todo recessivo. Aqui eu tenho os 5 pares, 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares. 10 genes aditivos ao todo. Então, como é a altura mínima, todos são recessivos. Na altura máxima, vou ter os mesmos 5 pares, só que como é a altura máxima, então significa que todos os genes envolvidos são dominantes. Então, por isso esse genótipo. E aí a diferença entre as alturas extremas é igual a 2 metros. 4 menos 2, 2. A diferença entre os extremos é de 2 metros. Logo, se eu tenho 10 genes, eu pego a diferença, 2 metros, dividido para 10 genes, eu vou ter, então, 0,20 centímetros, ou seja, cada gene desse aqui, dominante, adiciona
20 centímetros na altura das plantas intermediárias. Né? Então, usando estas fórmulas, a gente consegue chegar, né, no valor ou no fenótipo que o gene aditiva e adiciona, no caso aqui da altura, né, em cada fenótipo, aliás, intermediário. Beleza? Parece que é complicado, mas não é. Quando forem fazer os exercícios, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Outro exemplo, né, para a cor da pele. Uma mulher negra de genótipo azão, azão, bezão, bezão. Então, se ela é negra, ela é um dos extremos, vai ter todos os genes aditivos. Casada com um homem branco de genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, ele é o outro extremo. Terá todos os seus filhos mulatos médios heterozigotos para ambos os pares de genes, com o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho. A gente já aprendeu lá na primeira lei, desde a primeira lei, que quando eu cruzo dois parentais, né, um parental vai ser dominante, o outro parental vai ser recessivo, eu vou ter sempre a geração F1 formada por 100% de heterozigotos. Então, aqui não é diferente. Então, por isso que ele já disse qual é o resultado desse cruzamento aqui. Né? Se é o cruzamento entre dois parentais homozigotos, o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo, então os descendentes serão 100% heterozigotos. Considerando-se o casamento entre indivíduos de genótipo heterozigoto, para os dois pares de alelos, ou seja, o casamento entre dois indivíduos assim, azão, azinho, bezão, bezinho, qual é a proporção fenotípica dos descendentes? Então, fazendo o cruzamento, né, jogando no quadrado de Punnett, eu acho primeiro os gametas, né, então indivíduos heterozigotos, aqui no caso de dois pares de genes, vão formar esses 4 tipos de gametas. A gente aprendeu isso lá na segunda lei de Mendel. Então, fazendo esse cruzamento, eu obtenho aqui esse quadrado de Punnett, em que 1 em cada 16 vai ser negro, está aqui ele. 1 em cada 16 será branco, está aqui ele. E o restante vai estar entre mulato escuro, mulato médio, mulato claro, nessas proporções aqui. Está aqui os genótipos. Depois vocês assistam de novo, dá uma pausa aí no vídeo para ver direitinho aqui os genótipos, achar eles aqui no quadrado de Punnett, beleza? Vamos lá então, praticando. A altura de certa espécie de planta é determinada por 2 pares de genes, azão e bezão, e seus respectivos alelos, azinho e bezinho. Os alelos azão e bezão apresentam efeito aditivo e, quando presentes, cada alelo acrescenta à planta 0,15 metros. Olha, aqui ele já está dizendo que cada gene dominante desse acrescenta na altura dos intermediários 15 centímetros, né? 0,15 metros. Verificou-se que as plantas desta espécie variam de 1 metro a 1,60. Então, esses aqui são as alturas extremas. A menor altura é 1 metro e a maior altura é 1,60 m. Cruzando-se as plantas azão, azinho, bezão, bezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho, pode-se prever que, entre os descendentes, aí está aqui as alternativas que ele dá, né? Bora ver o que acontece. Ó. O valor do alelo aditivo é 0,15 metros, né? Ou seja, 15 centímetros. Assim, partindo-se da altura mínima, que é 1 metro, que o genótipo aqui é o recessivo, né? O duplo recessivo, a cada alelo aditivo deve-se acrescentar 0,15 metros a altura da planta. Né, cruzando-se uma planta, né, com os genótipos que ele deu aqui, o azão, azinho, bezão, bezão, com o duplo recessivo, a gente vai ter a seguinte descendência. Então, aqui eu já tirei, né,
os dois, essa planta aqui forma esses dois tipos de gametas e essa aqui só forma um tipo de gameta. Então, fazendo o cruzamento, eu tenho uma descendência. Esse primeiro descendente aqui, ó, tem 2 genes aditivos. Então, eu pego 1 metro, que é a menor altura. Se eu tenho 2 genes aditivos e cada um vale 0,15 metros, então eu vou ter 0,30 metros, mais 1,30. Então, esse cara aqui tem altura de 1,30 metros, né? 1,30 m. Esse aqui só tem um gene aditivo. Então, eu adiciono 0,15 dele à menor altura de 1 metro. Então, esse cara aqui tem 1,15 m de altura. Alternativa D. 50% terá 1,15 m e 50% terá 1,30 m. Fácil, né? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar lá no Classroom para mim ou me procurar pelo WhatsApp, beleza? Vamos lá então para a epistasia. É um tipo de interação gênica em que os alelos de um gene inibem os alelos de outro gene, impedindo que eles se manifestem. Aí o alelo que vai inibir, que é o alelo inibidor, a gente chama de gene epistático, né, que vem de epistasia. E o alelo que é inibido é o gene hipostático. Então, o gene epistático inibe a manifestação do hipostático. Beleza? Aí eu vou ter a epistasia dominante, determinada pelos genes azão ou azão-azinho, e eu vou ter a epistasia recessiva, determinada por genes recessivos. O exemplo que todo livro apresenta da epistasia é a crista. Aliás, desculpa, são as coloração de penas em galinhas. Eu vou ter o gene Czão, que determina penas coloridas. O gene Czinho determina penas brancas. E eu vou ter o gene epistático, que é o gene Izão. Quando ele aparece, ele inibe a manifestação do gene Czão, que é para pena colorida. Aí o que acontece? A pena da galinha é branca. Então, aqui nós temos os fenótipos. Ó. Penas coloridas. O genótipo de penas coloridas é o Czão, e aqui pode ser um Czão ou um Czinho. Izinho. Né? O gene que vai inibir o Czão, que vai impedir que apareçam penas coloridas, é o Izão. Ó. Então, se aqui eu tenho izinho, as penas serão coloridas, né? O Czão vai fazer o seu papel aí, se manifestar na coloração das penas e as penas serão coloridas. No caso do fenótipo, do genótipo das penas brancas, ó, 2 coisas podem acontecer. A galinha ter o gene recessivo, Czinho, se o gene Czinho determina a pena branca, pouco importa qual é o gene que vai estar aqui, se é Izão, se é Izinho. Se eu já tenho Czinho, a pena será branca, independente do gene epistático, tá? Mas se eu tiver um Czão, pelo menos um Czão, e eu tiver pelo menos um Izão, a pena será branca do mesmo jeito. Czão determina coloração nas penas, né? Penas coloridas. Mas na presença do Izão, o Czão vai ser inibido. Então, aqui pode ser Czão, Izão, ou Czão, Czinho, Izão, Izinho. Desculpa, gente. Vamos lá para mais um exemplo, agora da epistasia recessiva. A gente viu a epistasia dominante, né, que é o Izão que manda lá na parada toda. Aqui é o exemplo de epistasia recessiva, em que vai mandar são genes recessivos. Então, o gene epistático deve estar em dose dupla. Sempre para uma característica recessiva se manifestar, ela tem que estar em dose dupla. Então, se eu tiver o Czinho presente aqui nos genes da coloração dos pelos de ratos, o
a coloração do pelo será branca, ó, como a gente vê aqui, ó, tem Czinho, 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 Czinho. Então, teve Czinho, Czinho, esse par de genes, ele é epistático sobre o gene B, o gene Bzão, né? Por mais que apareça Bzão, Bzão aqui, ó, não adianta, ele não irá se manifestar se o outro par de genes for Czinho, Czinho. Então, esse é um caso de epistasia recessiva, em que um par de genes alelos recessivos não vão deixar que o outro par de alelos que determinam a característica se manifestar. Né? Aqui, ó, no caso, coloração preta ou cinza, sei lá, coloração cinza. Eu vou ter, ó, Czão, Czão, então o Bzão, Bzão, ó, vai conseguir atuar na coloração. Czão, Czão. Aqui eu tenho um Czinho, mas o outro é Czão, ó. Ele tem que estar em dose dupla para determinar, né, a coloração branca do pelo, independente do outro gene, ó. Beleza? Genes complementares. Então, eu vou ter pares de genes que, quando eles estão isolados, eles vão determinar o aparecimento de uma determinada característica. Mas quando eles aparecem juntos, a característica muda completamente. Aí o exemplo é a crista das galinhas. Agora sim é a crista das galinhas. Eu vou ter esses 4 tipos de crista, ó. A crista que a gente chama de crista noz, parece uma nozinha aqui. A crista rosa, que parece uma pétala de rosa. A crista ervilha, eu não sei porque é chamada ervilha, mas tudo bem. E a crista simples, que é aquela mais comum que a gente encontra, né, nas galinhas e nos galos principalmente. Então eu tenho esses 4 tipos de crista. Como é que elas surgem na população? Então, como é que elas surgem na população? O alelo dominante Rzão, na ausência do alelo Ezão, determina o aparecimento da crista rosa. Olha só aqui, ó, crista rosa. Rzão, 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 Rzinho. Então, toda vez que aparece o Rzão, é crista rosa, mas só se o Ezão não aparecer, ó. Tanto é que aqui é Ezinho, 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 Ezinho. Então, aqui o Rzão, na ausência do Ezão, determina a crista rosa. O alelo Ezão, na ausência do Rzão, condiciona a crista ervilha. Aqui, ó. O alelo Ezão, 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 Ezinho. Na ausência do Rzão, então aqui eu tenho um par de Rzinho, um par de Rzinho, eu vou ter crista ervilha. Nas aves que apresentam ambos os genes dominantes, a crista é nós. Olha aqui, ó. Dominante, 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 pelo menos um dominante, 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 dominante. Então, pode ser heterozigoto aqui, desde que um dos genes seja dominante. E aí eu vou ter crista nós. Os duplo heterozigotos recessivos apresentam crista simples. Ó. Então, se os 2 genes forem recessivos, eu vou ter uma crista simples. Então, o Rzão e o Ezão, quando eles estão sozinhos, é uma coisa. Quando estão juntos, é outra coisa diferente. Então, eles se complementam para surgir várias características aí. Beleza? No exemplo, o cruzamento de uma ave de crista nós, duplo heterozigota. Desculpa, duplo homozigota. Homozigoto, os genes são iguais. Rzão, Rzão, Ezão, Ezão. Com uma ave de crista simples. Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Então, aqui, ó, são 2 parentais, né? O homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Então, a gente já sabe que o cruzamento, né, desses caras aqui vai originar um quadrado de Punnett aqui como esse. Ambos vão formar 4 tipos de gametas diferentes. Ops, desculpa. Vamos ler de novo.
O cruzamento de uma ave de crista nós duplo homozigota, Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, com uma ave de crista simples, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, origina apenas descendentes de crista nós. Isso, era isso aqui que eu comecei a explicar, só que eu me enrolei. Então, a gente já sabe lá pela primeira lei e segunda lei que os dois parentais vão formar 100% em F1 de indivíduos duplo heterozigotos, aqui no caso, que são dois genes diferentes, né? Se essas aves heterozigotas forem cruzadas, agora sim, eu cruzando, né, os dois indivíduos de F1, aqui o duplo heterozigoto, aí sim eu vou ter formando 4 tipos de genes diferentes. Então, cruzando isso aqui, qual será a descendência obtida? Bom, a gente já sabe fazer isso. É só agora a gente interpretar a descendência. Então, 9 para 16 aves terão crista nós, né? Que aqui vão ter pelo menos um dos genes dos dois pares dominantes. 3 em cada 16 aves terão crista rosa. Então, eu não vou ter Ezão, eu vou ter pelo menos um Rzão. Aí é só procurar quantos tem aqui. 3 para 16 aves terão crista ervilha, não terá o Rzão, mas terá pelo menos um Ezão. É só procurar todos que são Rzão e tem pelo menos um Ezão aqui. E 1 para 16 aves terá crista simples, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Tá aqui ela, ó. A proporção fenotípica, nesse caso, obedece à segunda lei de Mendel, ó, 9 para 3 para 3 para 1. Para concluirmos, falta pleiotropia. Na pleiotropia, ó, determinados pares de genes atenuam simultaneamente duas ou mais características fenotípicas. Exemplo, genes que causam a fenilcetonúria, que é um retardo mental que causa alterações na cor da pele e na modificação da composição química da urina. Então, eu vou ter mais pares de genes atuando sobre as nossas características, né? Elas vão interferir fazendo com que o que deveria aparecer apareça de forma diferente, né? Então, isso tudo são interações entre os genes que determinam as nossas características. Então, hoje nós vimos que não é tão simples, não é apenas só o azão ou o azão-azinho que determinam essas nossas características. Às vezes a gente tem múltiplos genes determinando apenas uma característica do meu corpo. E isso a gente chama de interação gênica. Beleza, gente? Qualquer dúvida, me procura no WhatsApp, me procura no Classroom, me procura lá na escola, beleza? Tchau, tchau.